Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação. Neste vídeo nós estaremos falando especificamente sobre a gestão de usuários dentro da nossa plataforma. Para acessar esse componente, basta acessar a opção no menu Administração, Usuários. Bem, estamos aqui nesse momento na tela de usuários, vamos entender primeiro a tela para que nós possamos reconhecer as funcionalidades das quais nós teremos acesso. Como vocês já identificaram, a maioria das telas do Portal de Inovação elas têm componentes tradicionais, componentes clássicos, entre eles a opção de ajuda, que permitirá a você entender melhor o que você pode fazer naquela tela, exatamente como estamos explicando nesse momento, assim como os componentes de filtro e tabulação dos dados cadastrados no software. Podemos filtrar um usuário por nome, e-mail, especificamente o usuário, nesse caso é o nome da pessoa associada ao usuário, e aqui especificamente a sua credencial de acesso, o seu usuário de acesso, assim como seus respectivos perfis, que nós iremos escrever um pouco melhor para que vocês entendam, assim como se aquele usuário está, por exemplo, ativo ou inativo. Temos praticamente as mesmas colunas para a tabulação dos dados, sendo elas o nome da pessoa, o e-mail da pessoa associada àquele usuário, o respectivo usuário, perfil e situação. A ação disponível para essa gestão de usuários é essencialmente a opção de edição. Então, vamos editar nesse momento um usuário qualquer, apenas para entendermos melhor o que é um usuário dentro do sistema e podermos entender os campos associados a essa entidade, a esse componente de dado dentro do nosso sistema. Bem, tudo começa pelo nome da pessoa. Primeiramente, nós estamos falando de uma pessoa que terá um respectivo usuário. Então, o primeiro campo nesse formulário é exatamente o nome. Então, eu posso associar um nome a essa pessoa para que ela possa ser vinculada exatamente com o seu nome específico. Eu vou acessar especificamente o usuário consultor para que nós possamos ver, inclusive, com a imagem, que é o usuário que nós estamos testando. Bem, então temos o nome da pessoa, poderia botar aqui José, o nome da pessoa. Teremos o e-mail daquela pessoa, ou seja, o e-mail qual estará associado, inclusive, ao domínio da organização em muitos casos, ou não, mas na grande maioria dos casos sim, e o usuário. Cabe ressaltar que o usuário é um campo de texto, com limitação de caracteres, claro, mas é um campo de texto que permitiria, por exemplo, que o próprio usuário fosse o e-mail da pessoa, tá bom? Então, há essa possibilidade também, ou até um código específico que poderia ser a matrícula, tá bom? Então, vocês podem definir. É muito comum que as empresas usem o usuário baseado no usuário do e-mail. Então, você pega lá o e-mail, a parte antes do arroba é o usuário, e geralmente as empresas fazem esse tipo de cadastro. Bem, algo que é importante falar sobre o perfil desse usuário, como eu estou utilizando meu próprio usuário, não vou conseguir visualizar essa informação, vou aqui para um outro usuário, eu tenho a possibilidade de acessar esse usuário definindo por diversas possibilidades de atuação do sistema. Quais são essas possibilidades? Primeiro é o usuário administrador, ou seja, o usuário que tem acesso a todos os recursos da conta daquela empresa, parametrizar a conta da empresa, adicionar novos usuários, fazer a parametrização de hubs e diversas outras possibilidades de atuação, sendo conhecido como o supergestor dessa empresa, utilizando livremente esse nome. O segundo tipo de perfil disponível no software hoje é o perfil de comitê. O comitê de inovação, que geralmente é atrelado a comitê de inovação especificamente, são aquelas pessoas que de fato assessoram o processo de inovação acontecer no sistema. Então, são pessoas que vão estar atreladas ao funil de inovação, ao convite e acionamento das pessoas para que inovem na plataforma. Então, o comitê tem essencialmente, de fato, se a gente fosse fazer uma análise de papel tático dentro da política de inovação que a empresa geralmente vai parametrizar no software por meio do usuário do tipo administrador, que terá um papel realmente até bastante evidente dentro do software. Além do administrador, que é a pessoa que vai parametrizar, o comitê, que é quem vai executar, nós teremos o operacional, ou seja, teremos o colaborador. O colaborador, de fato, é a pessoa que vai dar a ideia, que vai colaborar com os seus colegas, que vai curtir ideias, que vai tentar se associar em coautoria com os seus colegas. Então, é o objeto final e talvez um dos mais importantes dentro da plataforma, que é quem vai dar o real volume de engajamento aqui no sistema, entrando no sistema, ganhando pontuações a partir desse login e fazendo uma série de diversas outras ações dentro do software.
ou seja, ele seria o usuário final. Só que nós temos duas possíveis variações desse usuário, que seria, por exemplo, o usuário autor. Em algumas empresas que elas restringem o uso da tecnologia por questão de segurança, ou seja, chão de fábrica, ambientes insalubres, pode ser que aquela ideia que surja, ela não possa ser imediatamente cadastrada no sistema, mas é necessário se reconhecer a autoria daquela pessoa. Então, é comum que empresas de chão de fábrica que tenham, por exemplo, algum tipo de restrição, elas mantenham a caixinha de sugestões ou algum tipo de outro recurso de acesso, onde a pessoa poderá registrar a sua ideia, e outra pessoa, uma terceira, que aí sim seria um colaborador, vai cadastrar em nome daquele autor a sua respectiva ideia. Por exemplo, um centro de triagem poderá cadastrar, por meio de um secretário, um analista, por exemplo, as ideias que virem aí da caixinha de sugestões. Então, o usuário autor é aquele usuário que participa do processo, mas não loga no sistema. Esse é o objetivo, explicitamente. Se aquele usuário de chão de fábrica ele puder depois cadastrar a ideia dele, recomenda-se que ele seja um usuário colaborador. No caso de usuários autores, realmente são pessoas que não usarão o sistema como usuários de fato com logins para acessar toda a estrutura de funcionalidades do software. Eles poderão até ver os seus resultados em painéis e dashboards, mas os autores não logarão no sistema. Esse é o conceito atrelado a eles. Já os participantes, eles logarão no sistema. Porém, são pessoas que não estão atreladas de fato à estrutura da empresa. Ou seja, são pessoas que podem seguir regras distintas da empresa e que, em alguns casos, podem até fazer parte de diversas empresas. Um exemplo mais claro disso seria, por exemplo, estudantes de uma universidade. Uma universidade que usa o portal de inovação, mas não necessariamente para desenvolver inovações para ela mesma. Ou seja, é uma universidade que tem parceria com diversas empresas, empresa A e empresa B, e essas duas empresas A e B, elas realmente usam o portal de inovação. Então, esse estudante da universidade, por exemplo, ele seria aquela pessoa que visitaria o portal da empresa A ou da empresa B como participante. Ele naturalmente a submeter uma ideia, ele tem que concordar com a política de inovação da empresa, mas ele segue regras de usuário distintas, externas, ou seja, ele é um usuário da universidade e não daquela empresa especificamente. Vale aqui um adendo. Se a universidade usar o portal de inovação e fizer um hub com essas empresas, aí sim esse usuário poderá ser colaborador da universidade e ainda assim participar da empresa dando uma ideia, mas aí já é um contexto onde um hub foi adicionado. Se esse hub não existir, essa pessoa realmente só poderá participar daquela empresa com o usuário com o perfil chamado participante, ou seja, de mesmo nome. Além desse campo, nós temos os demais, dentre eles a situação, que é se o usuário está ativo ou inativo para o uso do sistema. Ele poderá ser inativado por algum tipo de processo interno administrativo ou simplesmente porque ele simplesmente não está dentro da empresa, atuando mais com ela, tá bom? E a partir dessa definição, esse usuário, principalmente no caso de usuários colaboradores, comitê e administrador, poderá ser setorizado, ou seja, aquela pessoa poderá fazer parte de um agrupamento, especificamente nesse caso, um agrupamento formal da empresa. Setor de recursos humanos, setor fabril, setor de qualidade, setor de comunicação, ou seja, diversos casos. Como a gente pode ver aqui, essa empresa ela utiliza as siglas desses respectivos setores. Setor de gerência de operação, diretoria de operação, independente. A empresa ela tem a sua estrutura organizacional e poderá cadastrar essa estrutura organizacional aqui no sistema. Naturalmente, pode ser proposta uma senha para esse usuário. Naturalmente, sendo proposta uma senha, sugere-se que esse usuário altere essa senha, afinal ele vai receber um e-mail com essas informações e o objetivo é que ele cadastre uma senha própria. Como a gente falou de setorização, e geralmente uma pessoa pertence a apenas um único setor, mas ela também pode ser agrupada em diversos outros setores. E como vocês podem ver, esse usuário aqui, hipotético, ele está agrupado num grupo chamado grupo de gestores e no grupo de autodireção. Então, esses grupos, eles são grupos de fato de associações e aglomerações
não necessariamente formais, como é o setor. Como eu acabei de fazer agora, adicionei esse usuário administrador ao grupo de comitê de inovação, que pode ser uma estrutura informal, ou mesmo que formal, não necessariamente atrelada à organização da empresa, ao seu organograma, sendo ali um setor de apoio ou não. E por fim, eu posso naturalmente adicionar uma imagem ao perfil desse usuário. Vou acessar aqui um usuário com imagem, para que vocês possam ver. E esse usuário, uma vez associado à imagem, terá sua imagem, como vocês podem ver ao lado direito superior da tela também, ao seu perfil, sendo visualizado em diversos outros cenários, como, por exemplo, o ranking ou as últimas atualizações, como a gente pode ver em tela, tá bom? Então, para finalizar essas informações atreladas ao usuário, de fato, há diversas formas, diversos perfis, estratégias de registro e diversos outros elementos associados à gestão de usuário. É muito importante que o usuário administrador, que geralmente é o usuário que gerencia as informações de outros usuários dentro do sistema, faça o cadastro utilizando de fato padrões de nomenclatura das pessoas, de nomenclatura dos usuários propriamente ditos, para que dessa forma a sua gestão seja facilitada. Afinal de contas, a identificação de elementos distintos ao padrão poderá naturalmente identificar divergências que são desinteressantes para aquela gestão. Tá bom, pessoal? Então, em relação ao cadastro de usuários, é isso. Mais uma vez, nós agradecemos a vocês por ouvir essa série de vídeos do Portal Inovação. E só para não esquecer mais um dos elementos importantes, que são os elementos de exportação, também é muito comum os gestores exportarem esses dados para um Excel ou outro sistema de análise de planilhas para analisar livremente esses usuários, tomando decisões sobre, por exemplo, aglomeração e agrupamento de usuários em um determinado perfil, quantos administradores eu tenho, quantos usuários de comitê, autores. Isso aqui, por exemplo, não seria um indicador que atualmente o Portal Inovação dá em seu dashboard. E, assim como diversas outras análises são possíveis, uma análise mais aprofundada sobre os usuários pode ser feita tranquilamente a partir da exportação dos seus dados e análise por meio de tabelas dinâmicas, por exemplo, dentro de um software como o Excel. Então, finalizando, mais uma vez, muito obrigado. É muito importante fazer esse tipo de abordagem do sistema de forma livre, para que vocês entendam como o sistema funciona e muitas vezes transcendam até mesmo como nós pensamos que o sistema pode ser utilizado, fazendo sempre o seu melhor uso e transformando a ferramenta realmente num vetor de consolidação do processo de inovação de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Desejamos a todos realmente o melhor uso possível da ferramenta e nos vemos nos próximos vídeos do Portal de Inovação. Até breve, nos vemos nas próximas gravações.